frase diz muito sobre a nossa autoconsciência, né? Autoconsciência de conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos influi em quê? Saber os nossos defeitos, né? Abrange saber os nossos defeitos e as nossas virtudes, né? Saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? Porque tudo vem primeiro de dentro de nós, né? Toda a nossa visão do cosmos está primeiro dentro de nós. E às vezes nós não conhecemos nem a nós próprios, né? O autoconhecimento, né? O auto se conhecer, às vezes nós não nos conhecemos ou ficamos procrastinando, fingindo, mentindo para nós mesmos e querendo conhecer o externo, cheio de certezas, né, sobre as coisas, né, do qual também não conhecemos, né? Porque como dizia o Goethe, né, saber, aquele que sabe muito, né, aquele que busca conhecer, na verdade ele vive cheio de dúvidas e não de certezas, né? Ao contrário, que aqueles que têm muita certeza sobre tudo não sabem nada, né? Disse Sócrates, o próprio Sócrates. Só sei que nada sei. E quando ele achou que sabia alguma coisa, ele cometeu uma loucura e uma ignorância, né? Entrou naquela depressão e afirmou que não havia grande consciência do cosmos, aquele que pensou o cosmos, né? Ou Deus, se você preferir, o grande arquiteto do universo, né? Aquele que imaginou, pensou, projetou e engenhou todas as coisas, inclusive a própria consciência humana. Então, dentro desse princípio ou desse conceito, né, filosófico, conhecer a si mesmo inclui você fazer um auto estudo da sua própria pessoa, saber as coisas em que você deve mudar para si mesmo, não para o exterior, para si mesmo. Porque, como eu disse, tudo começa dentro da gente. Se você quer mudar o mundo, mude a si próprio. Não é assim? Quando você está mudando a si próprio, você está mudando o mundo, né? Ou quando você eleva a sua consciência, né? Você está levando a consciência do mundo, né? Ou como fazia o próprio Alexandre Magno, né? Que governava como? Não governava apenas por palavras, de fato, mas governava por exemplo, pela prática, né? Porque é muito fácil, como dizia o próprio Goethe também, é muito fácil nós pregamos as nossas filosofias, né? As nossas visões de mundo, ou damos a nossa opinião sobre o todo, ou sobre certas circunstâncias do todo, né? Mas às vezes é muito difícil da gente viver aquilo de forma prática. Olha, eu posso emanar a minha opinião, você pode emanar a sua opinião, a sua filosofia, o seu modo de entendimento de certas coisas, de forma que falar é diferente de fazer, né? Como tem aquele ditado popular, falar até papagaio fala, difícil é bater palma, e é difícil mesmo, até por certas circunstâncias externas, né? Onde por questões de força maior você se permite moldar até um pensamento externo, até um conceito externo que diverge da sua maneira de pensar, né? Da sua maneira de entender. E poucas são as pessoas, de fato, que possuem
né? A força, a destreza de viverem conforme pensam, conforme aquilo que filosofam ou que defendem. Poucas pessoas têm tal coragem, né? E se vendem e negam a si mesmo, ou seja, não conhecem a si mesmos, né? Porque quando você conhece a si mesmo, você se dá o alto valor numa medida racional, né? Numa medida racional e lógica. Por quê? Porque você também vai conhecer as suas fraquezas. Você conhece os seus limites. E conhecer a si mesmo também, lógico, não está restrito a parar nos seus limites, mas a superar os seus limites em certas ocasiões. Que os gênios fazem isso, os grandes gênios. Praticam, 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 conhecem os seus limites, então eles praticam, 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 praticam para superar a si próprios. Então essa é a vantagem de se conhecer a si mesmo, de fazer uma autoanálise, onde você está sendo um indivíduo verdadeiro com você mesmo, né? Nós temos a tendência de ter uma autopiedade, não é assim? E nós só vemos as nossas virtudes muitas vezes, né? E através dessa autopiedade, ai, eu passei isso, ai, eu sou um coitadinho, ai, até pelo desejo de procrastinação, né? De receber recompensa rápida e fácil, sentirmos felizes ou melhores, vamos dizer assim, né? Então, isso até dentro da filosofia religiosa, o conhecer a ti mesmo é o quê? A confissão. O que é confissão? Quando você faz uma confissão para você mesmo ou para Deus, porque Deus não precisa da sua confissão. Deus te conhece de cabo a rabo, Deus sabe tudo de você. Deus não precisa de confissão, de modo que nós é quem precisamos da confissão, porque que tem aquela circunstância maior, aquela frase maior que diz assim: aquele que não se arrepende não aprende. De modo que a confissão é o arrepender-se, e o arrepender-se é a confissão. De modo que você aceita para você mesmo que você, por exemplo, você errou. Olha, eu aceito essa verdade para mim mesmo, não é para o outro, não é para o pai, para a mãe, para o tio, para o papagaio, para o periquito. É para você mesmo, ainda que seja de uma forma silenciosa. Ali você está conhecendo a ti mesmo, você está assumindo para si mesmo que você errou, né? Como dizia até novamente o próprio Goethe, né? Que diz que o homem que não errava, o homem que não erra é o homem que nada faz. Isso é uma verdade também, né? Porque você, ainda os erros te ensinam, né? E às vezes muito mais do que os acertos, porque os acertos também nos deixam no comodismo, né? Naquele excesso de autoconfiança, que tudo tem que ter um equilíbrio lógico. Então, às vezes o excesso de autoconfiança nos dá muita margem de erro, né? Por isso que tem que ter sempre o equilíbrio. Então, quando você conhece, quando você está começando a conhecer a ti mesmo, ou fazendo um autoconhecimento, ou se aprofundando em conhecer você mesmo, em se elevar conscientemente, né? Elevar sua comunhão com o sagrado, com a consciência superior, com Deus, com a espiritualidade. E dentro disso vai essa prática da confissão
Isso te ensina muito a humildade também. A transformação é interna. E você vai auto se conhecendo e talvez descobre potenciais que até então eram desconhecidos para sua pessoa, de coisas que talvez por não conhecer a ti mesmo, você desconhecia que era capaz de fazer ou capaz de superar. Conhecer a si mesmo é também se superar. Além, lógico, como já dito, de apenas conhecer as suas limitações, mas muitas das vezes é superar essas suas limitações. Então ali você se aprofunda em conhecer a ti mesmo de modo profundo, sem autossabotagem, sem autoengano, sem autopiedade, ou aquele massageando o ego, né, como se diz. Então ali você começa a confessar, e quando você começa a confessar para si mesmo, você está fazendo um exercício de comunhão com o sagrado, de comunhão com Deus, com a espiritualidade. E ali você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Dentro de si mesmo, tudo que está dentro de si mesmo. Então, é absolutamente necessário para o homem, né, conhecer a si mesmo. Porque aquele que sabe que não sabe, já sabe alguma coisa, não é? Saber o que não se sabe, ou saber que não se sabe, já é saber alguma coisa, já é inteligência, já é conhecimento. Ora, eu sei que não sei levantar uma casa. Então eu já sei alguma coisa, mesmo que não saiba levantar uma casa, mas sei que não sei levantar uma casa ou construir uma casa. Então isso é conhecimento. Agora, se o cidadão não conhece a si mesmo, ele vai achar que sabe levantar uma casa e vai se intrometer a levantar uma casa e vai fazer a coisa, não vai dar muito certo. Então essa é a importância de conhecer a si mesmo, conhecer os seus méritos também, porque dependendo do estado, se está num estado negativista, a gente fica auto se flagelando também, né? Tem essa dualidade. Então a questão é conhecer a si mesmo, e conhecer a si mesmo sempre, óbvio, com um equilíbrio, né? Com equilíbrio sobre o conhecimento, nem muito nem menos, nem faltar nem sobrar, vamos dizer assim, porque tantos os polos podem ser prejudiciais para o próprio indivíduo ou dentro das circunstâncias, né? Então tem que saber dosar a coisa, óbvio, isso é muito importante. Tudo demais, em excesso, faz mal. Esse foi o comentário filosófico de hoje. Eu espero que você esteja nesse autoconhecimento, nesse auto aprofundo da sua própria consciência. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Baruch Hashem, Atah.